Muito bem, e para falar sobre esse assunto, estou com o Leonardo Marcos aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Bem, tudo boa bom? tarde, Thiago. Hoje vamos falar sobre precificação. O que é a precificação? Explica para o pessoal em casa. Legal. Bom, Thiago, precificação é um dos principais gargalos que a gente encontra hoje dentro do mercado das empresas aqui da região, né? Os empresários têm essa dificuldade e acabam optando por um método mais conhecido, que é basicamente fazer um estudo de mercado, identificar quanto o concorrente está vendendo um determinado produto ou serviço e colocar aí R$1 a mais, R$1 a menos em relação a esse estudo de mercado. E a gente sabe que por trás, na verdade, o preço de um produto, o preço de um serviço é um cálculo muito mais complexo, né? A gente precisa entender da estrutura de custos internas que a empresa tem, independentemente se é fixo, variável, direto ou indireto. Certo. Fazer uma relação de todas as despesas, taxas de bancos, taxas de maquininhas, imposto, comissões, deduções das vendas, para a partir daí chegar em um cálculo assertivo, né? Além disso, é lógico, a gente tem que considerar o cliente, quanto que o nosso cliente está disposto a pagar por um determinado produto, um determinado serviço. Então, é um equilíbrio entre preço e qualidade no final das contas. Então não adianta ficar olhando para o preço do concorrente, para o vizinho, né? Tem que colocar tudo isso na planilha para ter o preço correto, senão acaba tomando prejuízo. Com certeza. E aí o sintoma que mais a gente encontra são empresários que têm uma fala parecida com a seguinte: eu trabalho muito, eu tenho um volume muito legal de vendas, porém no final do mês eu acabo passando dificuldades para assumir e honrar todos os meus compromissos, né? Então, isso é um claro sintoma de que a precificação poderia estar sendo melhorada. Agora, existe a precificação do produto e a precificação do serviço. Sim. Fazer precificação do serviço já é mais complicado, não é? Na verdade, não. Não? Na verdade, a do serviço é um pouco mais simples. Por quê? Só. Porque quando a gente tem, geralmente as empresas que são comércios, elas trabalham talvez com 3, 4, 5 mil produtos. Certo. Já as empresas de serviços têm uma carteira aí de 5 a 10 serviços. Então, é um pouco mais fácil em relação a esse sentido. Um mix de produtos é muito mais abrangente e um mix de serviço acaba sendo um pouco mais enxuto. Mas, no cálculo, pode ser que seja um pouco mais complexo. A gente tem que considerar o que a gente chama de sistema de rateio. E isso vai depender muito de cada modelo de negócio. Eu pensei até nesse caso mesmo, né? Como precificar o trabalho, o serviço, como acertar isso, né? Às vezes, básico, tem um carro em casa, para um mecânico, e aí tem aquele trabalho da pessoa, né? Então, sim. tem aí, essa taxa, né? O principal indicador que a gente utiliza para fazer uma precificação assertiva de serviços é a quantidade de horas homens, por exemplo, né? Que está sendo utilizado em um determinado serviço, em um determinado trabalho. E a partir daí também, quais são os insumos que estão sendo utilizados nesse trabalho. Aí Certo. é o custo direto que a gente chama. Mas o que a grande maioria esquece de colocar dentro do preço são as taxas que estão muitas vezes embutidas ali no meio e que a gente fala, é R$1, são R$2, R$5. Pensa que não interfere, mas Isso interfere mesmo. demais, né? No final do mês, tudo isso acaba sendo um volume bem importante. E ainda mais nesse país que nós temos os juros nas alturas, mais de 13%, né? 13,75%, se não me engano, está hoje a taxa de juros do país. Então, você fazer, por exemplo, uma venda no cartão de crédito, você tem que fazer aquela precificação em cima da taxa da maquininha, né? Com certeza. Aí o método de pagamento, né? Hoje tem diversas opções para você escolher, tem opções mais competitivas, cada uma oferece uma vantagem, mas aí, independentemente da que você escolher, tem que estar dentro do preço. Em relação a isso que você falou da taxa de juros e tudo mais, tem a questão da inflação também, né? E algo bem interessante e que muitos empresários esquecem é de revisar essa precificação pelo menos uma vez a cada trimestre, uma vez a cada semestre, para ver realmente quanto aumentaram seus insumos e se ele está conseguindo ou não repassar isso para o seu consumidor final. Perfeito, Leonardo. Agradeço a sua participação aqui no Muito Jornal obrigado. Litoral. Muito obrigado. Leonardo volta na semana que vem para falar sobre gestão e negócios. Agora